Pensando que é trote. Acende a luz para mim aqui, pode ser? Daqui a pouco a gente vai cantar mais. Nós vamos fazer hoje um culto com bastante louvor, mas eu não queria deixar de trazer algumas palavras aqui hoje, tá bom? E eu quero, na verdade, continuar algo que eu estava falando semana passada, e eu não queria deixar de falar para que não ficasse um espaço muito grande, porque para ir bem no meio assim e retomar depois significa que eu tenho que falar tudo outra vez. Então eu vou fazer em duas partes, vou falar bem rapidinho aqui algumas coisas, depois a gente vai cantar mais e a gente continua falando mais um pouquinho. Na semana passada, nós estávamos aqui falando que existe uma ideia dentro de muitas igrejas de que os dons que os apóstolos apresentaram e de sinais, maravilhas e muitas curas já não existiam mais. Um argumento muito usado era de que aquelas curas que estão registradas na Bíblia eram, na opinião de quem as defendia, eram impressionantes, elas eram totais, né? Elas eram automáticas, elas eram irreversíveis e sempre físicas. E hoje você vê muitas pessoas parecem que estão sendo curadas aos poucos, e você ora muito por dor de cabeça, que na verdade muitas vezes tem fundo mais emocional do que físico, e algumas pessoas então duvidam que as pessoas estejam realmente doentes, e a gente vai questionando, né? Embora dentro dessa igreja aqui nós tenhamos casos de curas físicas mesmo, mas muitas pessoas discutem isso. E nós estávamos estudando a Bíblia semana passada e vimos que nem no ministério de Jesus muitas vezes houve cura total, nem Jesus curou sempre que quis. Há uma impressão que as pessoas têm é que se eu tivesse o dom de cura, eu podia curar todo mundo na hora que eu quisesse, do jeito que eu quisesse e pronto. E não é assim que a Bíblia ensina. Nós vimos que Jesus operava quando ele via Deus operando o milagre lá em cima, e mesmo assim a incredulidade das pessoas muitas vezes foi um empecilho para que Jesus promovesse muitas curas. Isso aconteceu em Nazaré também. Mas o que eu queria falar hoje, isso aqui foi só para colocar todo mundo mais ou menos ao par do que nós estamos tratando, mas o que eu queria dizer hoje é a diferença que existe entre os dons que Deus dá à igreja e o ministério de cura. Eu estou seguindo os ensinamentos de um pregador, de um mestre da palavra dos Estados Unidos, eu acredito, eu tenho lido, faz muito sentido aquilo, encaixa no meu espírito, então eu não tenho dificuldade de trazer esse ensinamento. E eu queria compartilhar então alguma coisa sobre os dons. Nós vamos primeiro para Atos, capítulo 2. Você sabe o que aconteceu em Atos, capítulo 2? O que aconteceu lá? Pentecostes. Então nós estamos em Atos, capítulo 2, quando aquelas pessoas todas começam a falar em línguas e todo aquele negócio, aquele alvoroço, a cidade toda se reúne. E no versículo 16, Pedro explica o que está acontecendo ali. O que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. A profecia de Joel, que é capítulo 2 de Joel, cumpriu-se aqui em Pentecostes, e Pedro estava dizendo isso. Aqui, quantas pessoas havia no cenáculo? Não, havia 120, a Bíblia fala em 120 pessoas. Não eram só os 11 discípulos, que aqui o Judas já tinha se enforcado. Não eram só os 11 discípulos que estavam ali. Havia 120 pessoas. Eu acredito, homens e mulheres ali. Eu imagino de várias idades também. Eles estavam reunidos ali durante todo aquele período de 10 dias, ficaram ali. E de repente, então, veio a promessa do Espírito Santo que se derramou sobre todos eles. E todos começaram a profetizar e a falar em línguas e etc. E tudo aquilo começou a acontecer. Então, a primeira coisa é que os dons não são privilégio de apóstolos. Para você poder dizer, ou para eles poderem dizer que os dons cessaram com os apóstolos. Porque não foi um presente dado a apóstolos, foi um presente dado à igreja. Primeira coisa que eu queria dizer. Né? Se você observar, agora eu queria que você visitasse comigo outros textos. 1 Tessalonicenses 5.
1 Tessalonicenses 5, 20. Vamos lá. Diz assim: não desprezeis as profecias. Eu vou passar bem rápido porque a gente quer cantar, né? Diz assim: não desprezeis as profecias. Romanos, capítulo 12, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Efésios, capítulo 4, versículo 11. E que fala ali? Que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Atos, capítulo 15. Versículo 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Atos 21, versículo 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Você é uma pessoa inteligente. Qual é o dom que está presente em todos os textos aqui? Então você aprende, por exemplo, que em Tessalônica havia dom de profecia. Em Éfeso havia dom de profecia. Em Roma havia dom de profecia. E fora esses outros casos que estão aqui no livro de Atos. Havia profeta para tudo quanto é lado. Em Atos capítulo 2, você viu que... Qual é a grande marca do Pentecoste em Atos capítulo 2? É aquela marca assim que chama a atenção de todo mundo. Todo mundo falando língua. Isso aconteceu em que cidade? Em Jerusalém. Em Jerusalém, todo mundo falando em línguas. Atos capítulo 10. Versículo 46. Pois os ouviram falando em línguas. Esse aqui é quando isso acontece quando Pedro vai a Cesareia, a pedido de Cornélio. Ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Isso quando Paulo esteve em Éfeso. Então eu também vejo que o dom de línguas estava presente em Jerusalém, estava presente em Cesareia, estava presente na igreja de Éfeso, e outros lugares havia dom de línguas. Corinto, por exemplo, tinha dom de línguas. Por isso que Paulo instruía como que eles deviam se comportar em relação ao dom. E Paulo falava: eu falo em línguas mais do que todos vocês. Isso quer dizer que eles falavam em línguas. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Qual é o dom que está implícito nesse versículo? Operação de milagres. Na Galácia havia operação de milagres. Porque diz que os milagres estavam acontecendo entre eles. Agora deixa eu te contar uma novidade. 1 Pedro, novidade, está em Pedro há tanto tempo, né? 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então deixa eu te contar coisa impressionante, tá? Cada um recebeu um dom aqui. Está falando aí, ó. Cada um sirva ao outro conforme o dom que você recebeu um dom. Agora veja só, para quem que Pedro escreveu essa carta? Para quem ele escreveu a carta?
Para crentes. Para que serviu o dom? Servir quem? Os dons foram dados por Deus à igreja para edificação da igreja. Vou repetir. Os dons foram dados por Deus à igreja para a edificação da igreja. O dom não é para ficar expondo lá fora. O dom não é para mostrar que eu sou muito ou pouco espiritual. O dom não é para nada disso. O dom é para edificar o corpo de Cristo. São presentes que Deus colocou. A palavra que o Pedro usou aqui, em grego, é carisma. E aí eu convido você a ir para 1 Coríntios, capítulo 12. E Paulo usou essa palavra o tempo todo. 1 Coríntios, capítulo 12. Então, alguns versículos aí só. Versículo 4, por exemplo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Onde aparece a palavra dom, nos versículos que nós lermos, a palavra grega era a mesma que o Pedro empregou, carisma. E Pedro escreveu que o dom era para servir uns aos... Então, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 9. Há outro no mesmo Espírito fé, há outro no mesmo Espírito dons de curar. É um presente que Deus colocou para a igreja. De novo, versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e depois operadores de milagres, depois, o que tem aí? Dons de curar. Socorro, governo, variedade de línguas. Versículo 30. Tem todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Deus entrega os dons como apraz a ele. Eu sou como uma peça no tabuleiro de Deus. Você também. E Deus sabe onde Ele quer me usar. E Ele me equipa conforme a sua vontade para que eu possa beneficiar o corpo de Cristo. Alguns estudiosos acham que quando Paulo falava de dons, estava se referindo às habilidades espirituais e a quaisquer outras habilidades. Porque ele fala aqui em serviço, ele fala aqui em governo. São dons que Deus também coloca para a igreja. Estava conversando com um jovem de outra igreja, né? Eu falei, você está tocando nessa igreja? Eu acho que eu não tenho, não sei o quê. Eu falei, você tem um talento para música e você não acha que devia servir a Deus com o seu talento? Eu prefiro servir a Deus com o talento. Qual é? Eu estou passando, como é que é? Eu cuido do audiovisual. Tá bom, eu tenho o dom do slide. Não existia naquela época, obviamente, por motivos tecnológicos. Mas os talentos que nós temos devem ser colocados à disposição para o benefício do corpo de Cristo. Eu tenho talentos, Deus colocou talentos em minha vida, Deus colocou talentos em sua vida, os nossos talentos têm que ser repartidos. Então você faz vídeos, ou você prepara peças, ou você arruma festas, e Deus te dá o talento para isso. E o talento deve ser colocado à disposição para a edificação do corpo de Cristo. Agora é engraçado, você reconhece que há talentos musicais até hoje? Sim. Você reconhece que Deus coloca dons para algumas pessoas ensinarem? Sim. Você reconhece que Deus coloca dons ainda para pessoas governarem, administrarem? Sim. Por que Deus parou de curar, então? Por que uns dons têm e outros Deus parou? Não faz o menor sentido. Os dons existem, graças a Deus, e continuarão existindo. E Corinto era uma cidade tão especial, que no capítulo 1, versículo 7, Paulo fala assim, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Para Paulo, a igreja de Corinto tinha todos os dons, não faltava nada lá. Uma outra coisa interessante, não sei se você já havia reparado, parece que os dons podem variar em intensidade ou em força. Não sei se eu estou falando heresia, mas eu queria que você fosse comigo lá. Romanos 12:6. Já lemos hoje, daqui a pouquinho eu vou parar de falar. Fique tranquilo, vocês vão poder cantar um pouco. Romanos 12, versículo 6. Ele fala que nós temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada.
Se você tem o dom de profecia, qual é a condição para ser aplicado o dom de profecia? Como está escrito aí? Conforme a proporção da fé. Isso quer dizer que se uma pessoa tem muita fé, a ousadia dela na profecia vai ser maior do que a de outra pessoa. Não adianta eu querer profetizar algo além daquilo que eu consigo crer. A profecia tem que ser feita de acordo com a proporção da fé. 2 Timóteo, capítulo 1, você conhece a história. Paulo, na primeira carta, faz uma exortação a Timóteo, e na segunda carta ele dá uma bronca em Timóteo. Capítulo 1, versículo 6. O que ele diz a Timóteo aí? Eu te admoesto a que reavives o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Se o dom tem de ser reavivado, o que aconteceu com ele? Morreu, murchou, apagou. Isso quer dizer, então, que o dom pode ser posto em prática, ele pode ser desenvolvido. Eu penso mais ou menos como um músculo também. Ou então ele pode se atrofiar. E talvez a igreja diga que não haja mais dons hoje, porque ela tenha parado de praticar. E não porque os dons tenham desaparecido. 1 Coríntios, capítulo 14. O Paulo falando sobre línguas aí, né? Eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vós. Então eu acabo de descobrir que Paulo tinha dom de línguas em uma intensidade maior que a dos outros. Porque ele falava mais que os outros. Isso acontece também, por exemplo, com Apolo. Estou terminando agora. Atos capítulo 18, versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Engraçado que a Bíblia não fala isso sobre os outros apóstolos, mas fala de Apolo. Ele tinha uma capacitação especial de Deus para ensinar, que era algo sobrenatural. Porque a palavra que eu estou usando aqui é dinamis, que é a mesma palavra usada para o poder do Espírito Santo. Apolo tinha uma capacitação sobrenatural de Deus para ensinar. Mas não fala isso de outros mestres. Mas havia, lá na igreja de Antioquia, havia pastores e mestres. Mas não fala isso deles, mas fala de Apolo aqui. Eu creio que os dons podem ser desenvolvidos, né? Mas eu quero terminar essa primeira parte, então, na distinção entre o ministério de cura e um dom de curar. Quero dizer, então, repetindo, os dons são dados por Deus à igreja. Não era para apóstolos exclusivamente, é para a igreja, e os dons são derramados sobre a igreja para edificação da própria igreja. Você é uma igreja? Coloque o seu dom em prática. Você tem um dom. Você tem. Deus colocou em você o dom. Coloque em prática. Coloque em prática. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Nós vamos louvar a Deus mais um pouco. Depois eu volto e falo mais um pouquinho. Vamos lá. O pessoal do sábado aqui vai subir. Pode sentar. Vitor, corta o 11, é o da guitarra, corta que ele vai mudar cabo de lugar aqui. Vai ter uma movimentação aqui atrás de mim, não tem nada a ver com a pregação, tá, gente? Mas espero que você consiga esquecer essas pessoas atrás de mim aqui, por enquanto, pelo menos. Eu não vou conseguir esquecer, imagina. Fala para você fazer uma coisa que eu também não vou poder. Bom, vamos lá, vamos ver se você lembra enquanto eles fazem aqui. Os dons foram dados a quem? A igreja. Finalidade dos dons: edificação da igreja. Em contrapartida,
né? Eu ia falar agora um pouquinho sobre os ministérios, especificamente o ministério de cura, que é aquilo que muitas pessoas ainda combatem, etc. Então, interessante que não há uma passagem do Novo Testamento. Alô? Olá? Quando se refere ao ministério dos apóstolos, em Atos especificamente, não há uma palavra. Vou repetir, estou falando do jeito errado. Quando se refere aos ministérios apóstolos, a palavra dom ou carisma não foi empregada nenhuma vez. Sempre que a palavra dom ou carisma foi empregada, foi para se referir à atuação da igreja, de acordo com os membros da igreja. Toda vez que houve um ministério apostólico em ação, a expressão usada na Bíblia foi sinais e maravilhas. Milagres, sinais, maravilhas. E se você percorrer a Bíblia toda, você vai encontrar isso até no Velho Testamento. Vou te convidar, então, a visitar ali rapidamente Deuteronômio 4. Vou falar menos do que eu falei na primeira parte, tá, gente? Só vou ler Bíblia aqui. Deuteronômio 4, versículo 34. Por exemplo, essa expressão foi usada aqui nesse discurso de Moisés. Gente, eu estou lendo... Peraí. Meu Deus. 4:34. Moisés está falando aqui, ele fala, ou se algum Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres e com peleja e com mão poderosa e com braço estendido e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos. Quando Moisés fala aqui em sinais e prodígios, milagres, ele estava se referindo às 10 pragas que o Senhor lançou contra o povo do Egito, para exercer juízo contra Faraó e toda a sua terra e para libertar Israel de lá. Naquele momento, Deus empregou milagres e prodígios pela mão de Moisés. Jesus também fez isso, mas antes, Salmo 135. Salmo 135 usa a mesma expressão para se referir a esse evento. (135, 9). Ele fala do Senhor, né? Foi ele que feriu os primogênitos, versículo 8. Foi ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias, quem, no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó. Então, os sinais e os prodígios referem-se a uma atuação exuberante do poder de Deus em nível de milagre mesmo. E algo de espantar. E não acontecia sempre. Isso acontecia em ocasiões específicas, conforme os propósitos do Senhor. Atos 2, 22, nós temos aqui Pentecostes acontecendo, mas Pedro fala sobre o ministério de Jesus. E nós devemos pensar que Jesus, então, ainda não havia morrido e, portanto, ele supostamente estaria debaixo do momento da lei ainda. Na verdade, Jesus veio cumprir a lei, né? Então, em 2:22, varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com, que mais? Milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, e ele continua falando. Não fala que Jesus tinha dons aqui. Fala que Jesus operou sinais, prodígios e maravilhas, milagres aqui também. Agora, 2:43 de Atos. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos... Agora, então, você está encontrando um momento, a igreja tinha acabado de receber, de se formar, porque havia chegado o Espírito Santo, e naquele primeiro momento, muitas pessoas estavam se convertendo, 5.000 se convertiam, 3.000 se convertiam, as pessoas de todas as regiões estavam se convertendo, e os milagres estavam acontecendo por todos os lados. Todos os lados. Agora, é interessante que se você for ao capítulo 6 de Atos, já não está mais falando de apóstolos, mas vai falar de Estevão. Estevão, cheio de graça e poder,
fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E se você for um pouquinho para frente, em Atos capítulo 8, falando agora de Filipe, no versículo 6, fala que as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então, Paulo fala às igrejas sobre os dons que o Espírito Santo colocou sobre todos nós para a edificação, mas esse era um momento novo, havia um avivamento, não vou chamar de avivamento, porque a igreja estava nascendo naquele momento, mas havia uma distribuição espetacular do Espírito Santo sobre toda a igreja, e pessoas estavam se convertendo, e o Senhor estava usando os seus servos ali para empreenderem milagres, sinais e maravilhas. Então, toda vez que você encontrar na Bíblia sinais e maravilhas, depreende-se que houve um derramamento sobrenatural, ou um derramamento incomum, ou extraordinário do Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mais uma vez ele está referindo aqui à atuação dos apóstolos naquele momento inicial da igreja com sinais e com prodígios. Então o que eu entendo? Que os sinais e as maravilhas são comuns em ambientes de grande avivamento. E geralmente eles estão conectados à pregação do evangelho, ao processo de evangelização, porque as pessoas vão se convertendo mediante os sinais que vão acontecendo. Então Deus derrama os dons sobre a igreja, para a edificação da igreja. Mas quando a gente sai e vai fazer a obra do Senhor lá fora, invariavelmente os sinais começam a acontecer lá, e as pessoas começam a se converter. E quando uma igreja passa por uma onda espiritual ou de um avivamento, milagres começam a acontecer de novo. Eles voltam a acontecer. Quando o Senhor se derrama de uma forma incomum. Incomum. Né? Então, concluindo tudo isso, sinais e maravilhas não são a mesma coisa que dons. Ok? Os dons foram criados ou dados à igreja para edificação dela. Os sinais e maravilhas se manifestam em conexão com o reavivamento da igreja e com a missão evangelizadora que ela tem. Então, gente, segunda conclusão, se são manifestações de categorias diferentes, não é correto afirmar que os dons de curar cessaram, porque as obras que nós vemos hoje, ou as curas que vemos hoje, não são da mesma categoria das curas que estão relatadas aqui no livro de Atos e em outras passagens da Bíblia. São coisas diferentes que estavam acontecendo. Vou dar um outro exemplo para vocês. Quem é a pessoa usada por Deus para escrever a grande parte do Novo Testamento e trazer a doutrina que a gente tem? Em grande parte. Ninguém escreveu mais do que Paulo no Novo Testamento. Concordam? Embora a palavra de Deus diga que Apolo era um grande mestre, nós não temos nenhum livro de Apolo, mas temos várias cartas de Paulo. Depois nós mergulhamos em Idade Média e muitos desvios da igreja, até que vem a Reforma. E quando vem a Reforma, destacam-se outros grandes pregadores e mestres. É impossível não falar de Lutero, não falar de Calvino e de outras pessoas que Deus usou para trazer de volta a luz da palavra de Deus. Então vamos pensar que nós temos Paulo, Lutero, Calvino e põe outro que você queira. Isso quer dizer que hoje não haja grandes mestres da palavra? Ano passado, retrasado, morreu um que nós conhecemos lá em Atibaia, o Carlos Oswaldo, que dos que eu vi pregar, para mim, insuperável. Mas era um grande mestre da palavra. Deus continua levantando mestres, talvez não na profundidade de Paulo, mas Deus continua levantando mestres. Vamos pensar de novo em Paulo. Quantas pessoas nós conhecemos na história que tenham levantado tantas igrejas quanto Paulo levantou? De Jerusalém até Roma, toda a Ásia Menor e outras regiões e da Europa ouviram o evangelho por intermédio de Paulo.
Isso quer dizer que Paulo foi o único evangelista e que hoje ainda não existem evangelistas por aí? Responda para mim. Eu sei que a pergunta é retórica, mas às vezes a gente tem que dizer, porque a palavra cala aqui dentro. O que isso prova? Isso prova apenas que há variedade na intensidade da graça que Deus derrama sobre nós. Apenas isso. Os dons existem, eles estão aí, e nós temos esses dons. E quando a igreja voltar a se abrir para as ondas que o Espírito Santo quer passar no nosso meio, acontecem de novo milagres e prodígios. E pessoas vão se converter. Porque isso está na história da Bíblia, na história da igreja. Isso é histórico. E sinais e maravilhas não desapareceram com a morte dos apóstolos. Quando eles ainda estavam vivos, Estevão e Filipe não eram apóstolos, eram diáconos, mas estavam com essa graça do Senhor para operar esses sinais. Se a graça do Senhor se derramar sobre nós, vão acontecer as mesmas coisas aqui. Amém. Amém mesmo. Outra coisa que a gente tem que saber, o fato de a Bíblia não registrar não significa que não houve outros casos de sinais e maravilhas, ou que só esses apóstolos e esses dois diáconos operaram. Paulo fala em Gálatas, milagres aconteceram ali, mas nós não sabemos quais nem quem operou, mas milagres aconteceram. Por fim, a Bíblia em nenhuma página elimina a possibilidade de reavivamentos futuros na história da igreja. De fato, ao final da Idade Média tivemos outro. Século XVIII, XIX tivemos outro. Recentemente aconteceu outro. De tempos em tempos Deus está renovando a sua igreja e fazendo o Espírito passar por ela. Acho que, na verdade, o Senhor está sempre passando. Nós é que perdemos o foco e que não entendemos a onda. Nós interpretamos mal, muitas vezes, o que Deus está fazendo. Talvez a igreja, de uma forma global, interprete errado o que Deus está fazendo. De alguma forma, a gente que sempre perde. Nunca é Deus que muda. Quando Moisés estava no monte falando com Deus, o que acontecia com o rosto dele? O rosto de Moisés brilhava tanto, reluzia, que ele tinha que colocar um véu sobre o rosto. Ofuscava os olhos dos outros. Mas tinha um segundo motivo para ele manter o véu no rosto. Primeiro ele punha para não ofuscar, para não arder a vista dos outros. Por que ele não tirava depois? Para que os outros não vissem que a glória se desvanecia, porque já não estava mais na presença de Deus, embora fosse servo do Senhor. Há uma glória que precisamos aprender a tocar e manter. E manter. Eu não sei como se faz isso. Mas Deus sabe. Só que Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe o quanto a gente quer essa glória. E a Bíblia fala que se um filho pedir um pão ao pai, ele não vai dar uma pedra. E se a gente pedir o Espírito, o Senhor vai nos mandar o Espírito. E Ele está nessa casa. Ele está nessa casa para Ele fazer a vontade dEle. Para Ele edificar esse corpo. E Ele deu dons a você. Ele deu dons a você. Para benefício do corpo de Cristo. Não guarde o dom contigo, irmão. Não guarde para você. Não guarde para você. Mesmo que não seja um profeta do nível dos profetas de Atos. Mesmo que nós não tenhamos o dom de curar como Paulo e Pedro. A Bíblia só conta que Paulo e Pedro operaram ressurreição. Pedro ressuscitou Dorcas. Paulo ressuscitou Eutico. Não sei se... Mas a Bíblia não diz que não houve mais ressurreições. A Bíblia conta essas duas. Isso não quer dizer que não houve outras. Deixe Deus usar a sua vida. Coloque seus dons à disposição do Senhor. Coloque seus dons à disposição do Senhor. Nós vamos ver o que Deus vai fazer no nosso meio. Amém? Vamos louvar o Senhor mais um pouco, então?
Eu vou fazer diferente aqui. Não ia fazer, mas eu quero que a banda de preto venha aqui na frente. Uma banda de preto só. Ninguém combinou nada, né? Então, por isso que... Oh, não. Falei pra você trocar de camiseta com o José, rapaz. A banda de preto aqui, vem aqui vem Glaucio Alice, José. Priscila, vem cá, por favor. Eu gostaria que você levantasse o lugar aí. Agora presta atenção. Paulo falava aos Coríntios, falava assim, todo mundo fala em línguas, é óbvio que a pergunta tinha uma resposta. Não era todo mundo que falava em línguas lá, mas todo mundo tinha dom. O que eu gostaria, enquanto a gente acaba aqui, nós vamos juntar isso aqui no meio, mas o que eu queria é que você usasse aquilo que Deus deu agora. Se você é um intercessor, então você ore por agora, por nós, pela igreja, por você. Se você tem, Deus já te deu o dom de línguas, ore no seu